Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui com o podcast Contabilidade no Ar, um programa que tem por objetivo simplificar a contabilidade. Estou aqui com o meu parceiro de bancada, Jefferson Barbosa. Oi, aí, meu amigo Alexandre Ferretti, Tudo bem, né? querido? Tudo jóia? E aí, Tem temos que... convidado hoje? Opa! Estamos aqui com um camarada que já é figurinha carimbada aqui do Contabilidade no Ar, o Renan Carvalho. E aí, Renan, tudo Pô, bem, querido? boa tarde aí, Seja... pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, novamente o convite de vocês de estar aqui para a gente compartilhar aí um pouco das nossas experiências, né, do nosso dia a dia. E é uma honra, né? Para quem não me conhece, eu sou o Renan Carvalho, eu trabalho na Evolução Auditores Independentes, sou auditor sênior e vamos bater um papo aí, vamos ver que a gente... Ó, pelas minhas contas, é a segunda vez que ele tá vindo, não é? A Segunda segunda, na vez. terceira já pede música. Já pode pedir música? Ah, eu já queria fazer que nem os nossos concorrentes. Entregar um boleto para ele pagar. Não, Já aí poderia participar, já É. é patrocinador, Não, não ó, é nem convidado. ó, Master, né? Boleto tem tudo a ver com o tema de hoje. Opa, pera lá. Qual que é o tema de Porra. hoje, Ferretti? Educação financeira. Caramba! Um tema que tem muita gente aqui que segue o Contabilidade no Ar e é um tema que assola muita gente, tanto na pessoa física, na pessoa Ô, jurídica. louco, na pessoa jurídica também. Pessoa jurídica também. É, eu não imaginava isso. Achava que a educação financeira tivesse mais conectado com pessoas. E meio por que na pessoa jurídica também assola? Porque quem que toca uma empresa, né? Por trás de todo CNPJ tem um CPF, Barbosinha. Então, Opa! não adianta. Se o cara for descontrolado na vida pessoal, ele vai levar isso para a empresa também, para os negócios, né? Pô, então pera lá. Você sabe que você me fez lembrar uma coisa, hein? Vamos anotar aí, hein? Casa de ferreiro, espeto tem que ser de ferro, não pode ser de pau, hein? Exatamente. Por isso que esse tema tem Exatamente. tudo a ver com contabilidade, o mundo dos negócios, né? E aí nós vamos bater um papo aqui sobre o que é educação financeira, dilema do dinheiro e principalmente passar algumas dicas para os nossos seguidores aí de como ser bem-sucedido financeiramente, dicas de como ter educação financeira. Como se organizar, né, no dia a dia, na sua vida. Joia. Então, vamos começar então explorando esse tema, né? O que é educação financeira? Bom, O Renan, que é nosso convidado aí, pode começar. perfeito. Educação financeira nada mais é que um processo, né, de aprendizado. Assim como a gente aprende a andar de bicicleta na infância, a educação financeira também parte do mesmo pressuposto. A gente vai aprender a organizar as nossas finanças, a conhecer, né, os nossos gastos, a nossa vida financeira, fazer, né, todo esse mapeamento. Então, a educação financeira nada mais é do que isso, é você aprender e se conhecer. Poxa, Não, que legal que você falar nisso, né? Porque a gente pode partir da premissa, então, que a gente nasce não sabendo nada sobre educação financeira, certo? Ou perfeito. será que alguém já nasce com algum DNA, algum gene, que o cara já é expert em educação financeira? Não. Não. E aí, naturalmente, que quando a gente começa a pensar nesse tema, a gente olha para quem? Olha para os nossos pais, né? Isso é fato. Perfeito. São os exemplos, né, da nossa vida ali, infanto-juvenil, né? Então, Inclusive, tem muita gente que não é próspero, tem dificuldade com dinheiro, e a explicação está lá no passado, na infância. Que é lá que ela criou crenças limitantes em relação ao dinheiro. Opa, Esse é um então ponto o pessoal que está nos importantíssimo. acompanhando aí, grifa essa palavra, crença limitante. Crença limitante. E aí tem que desbloquear. Então, e está conectado com os hábitos, né, que nós comentamos aqui. Então, o cara lá na infância, ele conviveu numa família que tinha hábitos ruins, né, e criou crenças limitantes em relação ao dinheiro. Então, ela ouviu muito, o dinheiro, quem é rico não é generoso, né? Ou quem é rico é porque não pagou imposto. Eu já conheci gente que tinha, empresário, que tinha essa mentalidade de que a empresa
que é próspera, que tem dinheiro, é porque não pagou imposto. Não, o cara deu calote, o cara quebrou e deu balão nos outros. Então, tem crenças limitantes que podem te afetar e te impedir de ser próspero financeiramente. Então vamos lá, vamos voltar aqui fazendo uma reflexão. Então, quando a gente pensa em educação financeira, ela passa por um aprendizado, vem uma origem inicial da família, né? Aí você trouxe o lado, né, que que a família não tinha bons hábitos, né? Eu diria o seguinte, que tem gente que quando a família não tem bons hábitos, aprendeu a ter hábitos adequados, hábitos saudáveis do ponto de vista financeiro, porque via ali a família passar um perrengue, né? Perfeito. Tem Uhum. muita gente que olhou para aquilo e falou: não, eu não quero minha vida desse jeito. Inclusive, eu conheço amigos, né, lá da minha cidade, lá de Lins. Inclusive, eu vou deixar um abraço lá para Lins, né, cidade natal, que por ter uma infância difícil e ver os pais em situação complicada, o cara falou assim: não, eu não vou seguir o mesmo caminho. Eu vou estudar, eu vou dar a volta por cima e eu vou fazer diferente. Então, muito dessa vivência inicial de vida difícil que acabou levando a pessoa a ter essa virada de chave para ter um melhor hábito, vamos dizer assim, e aí organizar a sua vida financeira. Agora tem gente que coloca a culpa nisso, né? Não, eu fui pobre a vida inteira, minha família foi pobre, então eu não, ele justifica a pobreza dele. É, não, tem muita É, gente que até brinca, né? Ah, você tem duas oportunidades três oportunidades de ficar rico, né? Uma nascendo numa família, outra casando com alguém é rico, e a terceira é ganhando na loteria, né? Então, de fato, a gente pode dizer que isso são crenças limitantes, né? Exatamente. Você pode ser o ponto de partida, né? Você pode ser o divisor de águas. A família inteira foi pobre, mas você pode ser o cara que vai quebrar esse elo, essa corrente aí. perfeito. E tudo isso, né, está conectado ao comportamento. É uma questão do ser humano, é um comportamento do ser humano que ele reage, né? Muitas vezes o ser humano ele acaba reagindo a situações. Ele pode reagir de uma forma no sentido de, pô, eu vou fazer diferente, ou então ele se acomoda àquela situação e aí vive aquela situação ali ad eterno. Então, esperando, por exemplo, ganhar na loteria. Então, o que nós estamos dizendo é assim: o cara pode ter vindo de uma família pobre, ter crescido com crenças limitantes, mas ele pode ser próspero, Pode, com pode. certeza. Pode. E aí, vamos pensar o seguinte: pensando no conceito de educação financeira, o que que a gente poderia, para quem está nos ouvindo hoje, dizer qual que seria o pilar da educação financeira, né? O pilar fundamental. Quando a gente pensa em ser próspero do ponto de vista financeiro, seja ser não milionário, bilionário, mas um cara próspero, né? Qual que O seria o pilar da pilar? educação financeira Ter uma equação básica, né? é igual, Vamos, é igual não engordar, né? é, Falar, eu quero ter um corpo, é uma equação básica, é né? uma equação básica e simples, que é eu gastar menos do que eu receber. Então, se eu ganho X, eu tenho que gastar menos que X. Perfeito, então pera lá. Mas natural que tenha um desafio, senão, né? E isso passa por onde, né? Falou assim, puxa vida, imagina assim que todo mundo, alguém que está nos ouvindo, muita gente já deve ter ouvido isso, que é básico, né? Que é um pilar fundamental, gastar menos do que eu ganho. Então, se eu ganho 10, eu só posso gastar no máximo 10. Mas o que está por trás desse aspecto na educação financeira? Tem um aspecto que a gente precisa levantar aqui, quando a gente falou lá de crenças limitantes, que é a questão emocional, né? Tem um dilema, né? Né, como eu lido com o dinheiro, né? E aí tem aquela história, né? Pô, mas eu não mereço? Exato. Exatamente. Cara, então Exatamente. Você não merece ir para a Europa? Eu não mereço esse McDonald's hoje, eu amanhã. trabalho tanto, eu não mereço ter um MacBook.
de 15 mil reais. E o celular? Eu mereço o iPhone. Meu filho pensa assim. Eu Ué, mereço o melhor celular o iPhone 30. Mas tem uma questão aí, que é o dilema do dinheiro, né? opa, então agora a gente sai do tópico educação financeira, pensando conceitualmente, né, o que é, né, que está ali um pilar fundamental, né, que é ter a rédea ali daquilo que você ganha e quanto que você gasta. Entramos na questão do dilema. O dilema é a palavra um pouco mais abrangente, né? Essa questão do dilema do dinheiro, ele está em todos os lares e não tem exceção. A questão é a seguinte: estatisticamente, todos aqui deveremos viver aí até uns 80, 85 anos, ou um pouco menos ou um pouco mais. O fato é que, pela estatística, nós teremos uma velhice que nos espera. Então, por que é o dilema do dinheiro? O dilema do dinheiro é gastar menos hoje e ter uma velhice melhor, e ter uma velhice mais próxima do estilo de vida que eu tenho hoje, ou melhor, né? Ou gastar hoje, já que eu não sei o dia de amanhã. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu aquela frase, né? Eu vou gastar hoje, eu não sei o dia de amanhã. Amanhã não se sabe, né? Amanhã. Eu não sei se eu vou estar vivo. Você já ouviu isso aí? Opa! Talvez algumas vezes, né? Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Em tese, todo mundo vai estar vivo amanhã. Estatisticamente. É que aí a gente entra numa discussão, por isso que é emocional, Emocional, né? Porque você 100%. pega um dos principais economistas, né? Que ele já dizia, no futuro todos estaremos mortos, né? Pô, mas quando que é o futuro? Quando? É. E aí? Por isso que, assim, quando eu comecei a estudar finanças, contabilidade, a grande pergunta que a gente se fazia é assim: puxa vida, quando que eu vou morrer? Para eu saber exatamente o quanto de dinheiro, até que dia que eu posso gastar. Você sabe que tem até um cara, né, que ele tinha muito dinheiro. Não sei se vocês já ouviram essa história aí. E ele calculou o quanto ele tinha de dinheiro e até quando ele iria morrer para torrar essa grana toda nesse período aí. Mas ele viveu mais do que ele fez a conta e acabou tendo, Acabou a reserva. acabou a reserva, e acabou o combustível. Né? Então, de Mas, fato, tem um dilema, né? Mas além da questão do tempo, que é um dilema, a gente vive outras coisas em relação ao dinheiro, né? Então a gente estava lá no backstage falando algumas coisas, né? Então, Renan, tem uma questão da imagem, né? exatamente. Exatamente. Essa questão do dinheiro, né, do dilema do dinheiro, ele também passa por um cunho muito pessoal de cada um. Por exemplo, uma pessoa que nasceu nos anos 90, uma pessoa que nasceu de 2010 para frente, vão lidar com a questão do dinheiro de forma diferente. É uma questão aí de vivência, de momento que essa pessoa cresceu, é, ali teve os primeiros contatos, né, com o dinheiro durante a sua infância e aí juventude. Então, tudo isso vai formar mais ou menos, vamos dizer assim, a personalidade dessa pessoa e a relação dela com o dinheiro. Então, e a imagem, ela vem, ela é uma coisa assim que vem muito de encontro a até questões que te levam a uma situação financeira complicada. Por exemplo, é natural você ver pessoas com um carro do ano e um endividamento lá em cima. Ou até com uma condição que você fala assim: nossa, como que fulano tem esse carro? Ou tem. Você já conheceu alguém que avalia os outros pelo patrimônio que eles têm? Você já, não sei se Mas esse cara, provavelmente você já conheceu. é, Então eu já conheci muita gente que falava assim: ô, fulano, hein? Nossa, cara, porque ele tinha um carro bom, bacana, ou porque ele morava num lugar legal. Mas, mas muita gente, a pessoa não esquece de ver o quanto ela está comprometida financeiramente. vou brincar aqui, aproveitando o nosso podcast Contabilidade no Ar, né? O cara só tá vendo um lado do balanço. Ele só tá vendo um ativo, Uhum. né? E tá esquecendo de ver o tamanho do passivo que o cara tem,
para ter aquele ativo. Então, qual que é a diferença de ativo e passivo, já que nós entramos nesse Opa, mérito? então, ó, e aí... Nós já até falamos num outro episódio, mas é muito importante reforçar. Então, ó, eu até gosto de reforçar esse aspecto, porque eu já ouço vários comentaristas nessa área de educação financeira e muita gente fala o seguinte: o conceito de ativo sob a perspectiva de educação financeira é diferente da contabilidade. E não é. Eu discordo. Não é. Não é. É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Tanto no âmbito pessoal, empresarial. É o mesmo. É o mesmo. Porque é o seguinte, ativo é aquilo que gera retorno. Porque se não vai gerar nenhum retorno, nenhum benefício econômico, né, financeiro para a empresa ou para a pessoa, esquece. Então não estamos falando de um ativo. Então já virou despesa. Na prática, né, até para o pessoal se inteirar, como a gente tem um público, né, grande aí, gerar retorno é gerar caixa, dinheiro. Isso. Gerar dinheiro. Então, Perfeito. Não, e assim, exemplificando, então, tem um estoque, né? Poxa vida, se esse estoque tá lá registrado lá por 1.000 e eu conseguir vender ele por 2.000, opa, gerou dinheiro, né? Mesmo que eu venda ele por 1.000, também vai gerar dinheiro. Eu vou recuperar aquilo que eu coloquei, mas é interessante que ele gerasse uma margem, um lucro, né? Então gerasse uma rentabilidade, né? E nessa linha, né, falando um pouco aí voltando a falar um pouquinho da imagem, de uma coisa que é interessante a gente chamar a atenção, que de fato, às vezes o camarada que ele é próspero, né, as pessoas têm uma imagem que ele de alguma forma deu algum pulo do gato, né? No pulo do gato no bom sentido, que, como você tinha comentado, deixou de pagar algum imposto, ou numa perspectiva até mais, vamos chamar assim, mais socióloga, né? Ele que explorou alguém, né? Ele explorou aquele cara para poder se alavancar, né? Gerar uma rentabilidade para ele. Agora, a gente não pode esquecer, né, Renan, que um negócio, né, ele existe, né, gera uma rentabilidade para o proprietário, mas ele também tem que remunerar alguém. Então, há um equilíbrio do ponto de vista econômico entre remunerar um funcionário, pagar o fornecedor, receber dos clientes e remunerar o próprio proprietário do capital. Tem que ter um equilíbrio. Se a empresa não tem um equilíbrio nesses contratos, né, isso, puxa vida, vai resultar em algum momento no fechamento da empresa, na não perenidade do negócio. E é justamente isso, né? É essa remuneração do capital do sócio e a empresa em si, os negócios, é o que fazem com que a roda da economia gire. Perfeito. Porque você gera emprego, você gera renda, essa renda consome bens, esses bens que foram vendidos, comercializados, geram impostos, esses impostos vai para o governo que controla a cadeia e o governo, através de ações sociais, né? Aí a gente tem N programas aí, mantém ali as questões no país, né? De manutenção do país. E muita gente deve estar se perguntando, mas misturar agora educação financeira com contabilidade, com economia. Não misturamos não, porque é importantíssimo que você saiba diferenciar ativo e passivo para ser próspero financeiramente, para ter uma educação financeira. Então, trazendo a papo simples aqui para o cara entender. Correto, né? Direto. O cara entender, poxa, mas como que eu sei, então, no meu dia a dia aqui, se eu sou educado financeiramente? Então, o que seria um ativo no dia a dia? Vamos trazer um exemplo simples. O cara, um iPhone. Tô até falando a marca aqui, mas um smartphone depois a gente de última geração. Depois a gente manda o boleto lá pro pessoal. Seria um ativo ou um passivo? Depende. Depende. No caso aqui, nós estamos com a nossa turma toda aqui, né? A Fer, que está ali, que é a nossa social media. Para ela, faz todo sentido ela ter um equipamento. Para ela é um equipamento.
É um evento de trabalho, que Vai gera equipamento de receita. renda. trabalho, gera Gera receita, renda. gera renda. Então, para ela, se ela não tiver o equipamento que processa rápido, ela está perdendo tempo, está perdendo dinheiro. Agora, se eu não uso para nada, só para ler o WhatsApp e ligar, não faz sentido eu ter o telefone mais caro. Eu posso até querer um telefone mais caro, posso até Você até merece. ter, posso até Você até merecer, merecer. mas eu tenho que estar ciente de que isso não é um ativo. Então, para fins de educação financeira, eu tenho que ter essa ciência, né? E um carro? Barbosa, o seu carro é um ativo ou é um passivo? Então, depende do momento. Quando eu tô usando ele para Para ir no ir shopping. no shopping, com certeza não. Aliás, 2 vezes ele não é ativo, né? Porque ele vai me gerar mais despesa depois, né? Agora, se eu tô usando ele para trabalhar, para visitar um cliente, né, para que eu possa chegar mais rápido, fazer uma Se reunião, você é Uber, se eu sou Pro Uber, então, Uber, meu o Deus do céu, Uber é a aí, ferramenta, ferramenta né, de dele. trabalho. ferramenta de Uhum. trabalho. Tem um notebook. Igual eu comentei, eu quero ter um notebook de última geração, custa 15 mil reais, isso o quê? Se eu uso para trabalhar e gerar renda, ativo. Mas por que isso faz toda a diferença? Porque é aqui que tem muita cilada do dia a dia, que leva o cara a se comprometer financeiramente. E quando a gente Exatamente. estava falando de dilema do dinheiro, o Renan, ele é um cara que tem um testemunho para dar, né, Renan? Então, não é um convidado aleatório, né, Barbosa? Então, Renan, fala um pouquinho do que aconteceu na sua, como que você aprendeu a lidar com o dinheiro? Cara, vamos lá. Eu aprendi a lidar com o dinheiro a duras penas. Então, foi assim, uma experiência difícil, mas que eu vejo assim, nunca é tarde e é muito importante que todo mundo consiga chegar num momento da vida e olhar e falar assim, pá, peraí, eu preciso parar e olhar minha vida para que eu consiga me organizar melhor, até pensando por um lado profissional, pessoal, enfim. Mas no meu caso, cara, eu vou contar um pouco da minha história aí. Foi assim, no começo eu tinha uma visão de dinheiro muito assim, pô, eu vou ganhar meu dinheiro e vou gastar. Pra que eu vou ficar acumulando dinheiro? Tinha uma visão, uma crença no sentido assim, pô, acumular dinheiro pra quê? Eu vou morrer daqui a pouco e aí vai ficar tudo aí pra quem? Caixão não tem gaveta. Exatamente, eu vou levar para deixar aí para turma ficar brigando aí pelo meu testamento, né? Já vou Então, deixar o testamento pronto, cara, zero. eu tinha essa visão. Então, assim, praticamente eu gastava aquilo que eu ganhava. Só que até se a gente pensar assim, eu tô gastando aquilo que eu ganho, por enquanto, pô, tá tranquilo, Tá equilibrado, tá né? equilibrado, porque você recebeu 100, gastou 100, tá, não guardei, mas não tô endividado. Só que em determinado ponto da minha vida, o que que aconteceu? E aí, N situações de vida, enfim, eu comecei a gastar mais do que eu tinha. E um dos vilões, e aí é muito importante para o pessoal que está nos ouvindo, um dos vilões, né, da educação financeira e das finanças é o cartão de crédito. É facilidade, né? Exatamente, porque o cartão de crédito, ele é ele é um facilitador e também pode ser a sua forca. Por, por quê? Porque ele te dá um crédito que não necessariamente é seu, na verdade não é. Ele te possibilita usar um crédito de algo que você não tem ainda, só que aí o imediatismo, né? Aquela coisa assim. Hoje a gente vive num mundo muito imediatista, as pessoas querem as coisas já, agora. E, e eu acabei caindo nessa cilada. Então, comecei a contrair ali algumas dívidas no cartão, compra uma coisa, compra outra, tal. Inclusive, comprei o meu iPhone, que ele pode ser até estudado. Eu comprei ele em Isso aí. 2016, um iPhone 6S top na época.
Tá aqui, ó. Acho que nem a Apple sabe explicar como é Cara, que ele tá vivo ainda. ele tá funcionando até hoje. Hoje é um ativo para mim, Tem porque, que mandar pô, lá se no eu, laboratório da se Apple. eu, se eu fizer um comparativo com a minha esposa, por exemplo, ela teve, eu acho que uns 3 ou 4 Samsungs, até mais. Quanto que ela não gastou com isso aqui? Eu gastei 2.400 na época, entendeu? Que Então, era uma bela quantia. na época era uma bela quantia. E, inclusive, contribuiu para que Para as eu operadoras de cartão de crédito para ganhar que, muito dinheiro. para que eu contraísse algumas, ajudou, né, na bola de neve. E aí, o que acontece? Fui juntando essas dívidas, tal, e aí mudança de emprego, a operadora quebrou, saí de um trabalho, 13 anos ali, então essas vivências começaram a vir e eu falei, pô, vou gastar, cara. Tipo, muitas vezes acontecia assim, cara, tô literalmente na merda. Só que, porra, eu trabalhei, eu mereço. Vou lá, pum, compro no É, cartão. então, Esse é o perigo, então, cara. veja, voltando lá no começo da educação financeira, a questão emocional. Isso, perfeito. É emocional 100%. É aquele negócio, eu preciso me pagar. Mas a gente se paga do jeito errado. É. Não, e aí tem uma outra coisa, né, como você chamou a atenção, que às vezes as pessoas julgam um outro e a comparação é inevitável, né? O ser humano adora se comparar, né? Ah, não, mas Beltrano tá fazendo tal coisa, né? E hoje as redes sociais permitem, né, a gente ver muito mais, né, principalmente as coisas boas que as pessoas estão fazendo, e aí vai gerando uma demanda no nosso lado. Fala, pô, mas Beltrano faz isso. Então, gera naturalmente um desejo maior pelo consumo. E naturalmente, se você não tem a renda, vamos usar um crédito. Exatamente. E nessa daí, Renan, você foi se enforcando, foi Cara, acumulando dívida. fui gerando umas dívidas aí, e aí a coisa foi apertando, 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 até chegar num ponto que eu falei, putz, e Preciso me agora? organizar. Preciso me organizar. E agora, o que que eu faço? E aí foi quando eu comecei a entrar em contato com alguns conceitos, alguns livros. Falei, primeiro eu preciso entender o que está acontecendo e depois começar a aplicar. Só que até aí nesse ponto, cara, você começa a perceber que muitas vezes você entende o que acontece, só que o cérebro da gente, por isso que no começo eu comentei que vai muito do comportamento e até da questão emocional. O cérebro da gente cria situações que a gente continua ali naquele ciclo e não consegue sair. Tipo assim, muitas vezes eu me peguei falando assim, pô, eu preciso fazer tal coisa. Por exemplo, montar minha planilha de gastos para entender como estão os meus gastos. Chegava lá tal dia, não, vou montar. Chegava na hora de montar, amanhã eu faço isso. Deixa pra lá. Aí, e o outro dia? Isso é comum. É comum, Muita porque, gente Você deixa cara, levar, né? se deixa levar e assim, se auto-sabota, porque o É, cara fala assim, não vai mudar. O extrato tá lá. Não tem o que mudar. Então, para que eu vou... E eu não, já vi não, muita gente falando assim, eu não quero nem ver, para não e- ficar triste, para não ficar exatamente, não estragar meu final de depressivo. semana. É, Sexta-feira eu não quero nem olhar para isso, porque já vou então, passar o final mas de aí que tá o. semana. Então veja só, a educação financeira, ela passa por um pilar, que é gastar menos do que você ganha, por uma questão emocional, mas também passa por conhecer, né, o seu comportamento de gasto. Como é que você consegue mudar algo se você não sabe como é que você se comporta, né? Exatamente. Aí a gente tem que tomar cuidado, né? Como você falou do cartão de crédito, né? E o cartão de crédito ajuda muito nisso. A pessoa vai lá, compra um negocinho de R$ 50. Compra um de 200 e parcela. Compra outro. Mas tô gastando pouco. isso. Os, É, os gastos são pequenos, mas a fatura vem é, grande, né? Essa é a soma ali de um. Nossa, parcela. Isso é isso aí é uma grande cilada, sabe? Faz em 10 vezes.
Pô, isso aí é uma cilada, porque você soma, beleza, aquela parcela de algo que você fez ali. Depois você fez a manutenção do carro, passou mais 10. Só que você vai somando naquela fatura várias parcelinhas que você foi acumulando. Então, Aí é então a gente começa a entrar o seguinte: tanto uma empresa quanto uma pessoa, né, ela tem que comprar algo sempre pensando naquilo que é necessário ali, né, para ela gerar ali uma sobrevivência razoável, mínima ali. E aí, na hora de pagar, né, você pode parcelar? Pode, mas você tem que estar enxergando o seu fluxo de caixa. exatamente. E é aí que eu queria ver do Renan. Como que você se organizou, Renan? Então, qual que foi a sua... Cara, Ali, ó, você já comentou que o ponto-chave foi um estalo que você sentiu que você precisava se organizar, senão você ia quebrar. E aí, como que você se organizou? Você começou a estudar? isso, cara, eu comecei a estudar, e aí o primeiro insight que eu tive, assim, foi o seguinte: eu preciso fazer um diagnóstico. Primeiro ponto é, antes de olhar para o financeiro, é olhar para mim mesmo, falar, o que está me levando a essa situação? Identifiquei isso, questões emocionais, enfim. Agora eu preciso parar e fazer um diagnóstico daquilo que eu gasto, para conseguir entender como eu gasto, para daí sim começar a tomar as ações, que é o quê? É reduzir os meus gastos e encaixar dentro daquilo que eu ganho. Então, a primeira ação foi justamente essa, pegar e fazer assim, ó, pô, eu vou começar a anotar no papel qualquer coisa que eu comprar. Então, ia lá, comprava uma bala, bala, tal. Ah, ia lá e comprava no mercado, fazia uma compra. Ia lá e anotava. Então, eu fui organizando tudo isso numa planilha, fui distribuindo ali em contas, né, em classificações de despesas, com saúde, com mercado, né, com despesas do lar. E aí fui organizando, né, até conseguir enxergar e falar assim, pô, tô gastando isso e eu ganho isso. Aí vem aquilo que o Jefferson comentou há pouco. Será que é necessário eu gastar com isso ou com aquilo? E aí, depois desse diagnóstico, eu comecei a entender o seguinte: toda vez que eu ia comprar alguma coisa, seja um livro, seja um filme, eu fazia a seguinte pergunta, e aí é uma dica, né, para o pessoal que está nos ouvindo. Isso aqui, que eu quero comprar, é necessário para mim nesse momento? Isso é necessário? Eu consigo viver sem isso agora? Ah, consigo. Não vai afetar o meu dia a dia. Então, em, em benefício a mim mesmo, eu não vou comprar isso agora. Então, aí você Perfeito. começa a identificar, né, onde você escorregava antes e começa a se controlar melhor. E aí a coisa Perfeito. tende a... Falando da caixa d'água do dinheiro, Hum, né? Um termo aqui que nós colocamos aqui no nosso papiro, né? Pessoal, depois a gente pode até compartilhar, né? O, o, o dinheiro é semelhante, o fluxo, né? É semelhante a uma caixa d'água, que você tem um duto ali onde entra o dinheiro. Normalmente nós temos duas ou três, uma ou duas fontes de receita, né? Prolabore, rendimento de aplicação financeira, alguma coisa assim. ou o próprio salário, né? É o Para salário, quem né? é CLT. O salário. E é uma fonte, duas. Você não tem muitas fontes de entrada de dinheiro, mas as saídas são várias. Então é aí que mora o perigo. Por quê? É difícil você diagnosticar porque os valores são pequenos. Então, esse diagnóstico que você comentou, ele parte de entender quais são esses caninhos em que estão vazando água, porque pode ter vazamento desnecessário. Então, muitas vezes você tem gastos no dia a dia ali que não fazem sentido, né? Então, por isso que a Exatamente. gente chama a atenção, o fluxo é como se fosse uma caixa d'água. Tem um duto de entrada de maior volume de dinheiro, mas as saídas são pequenos caninhos ali. Você tem que ir calibrando
conforme a Opa, sua... abrir na torneira na hora que precisa. Exato. Perfeito. Perfeito. Exatamente. É que nem a história de tomar banho, né? Você vai tomar banho, deixa lá o chuveiro ligado, aí você tá ensaboando. Você não podia fechar? Né? Então, por que eu tô gastando aqui? Então, de fato, se a gente fizer uma excelente reflexão sobre tudo aquilo que a gente tem de despesa, provavelmente você vai se deparar com várias situações de despesa que você não precisaria ter. Elas não vão fazer diferença na sua vida, ou na qualidade da sua vida, né? Agora, por outro lado, é importante a gente frisar aqui, né, que há pessoas que têm uma dificuldade natural de remuneração, né, para subsistência, né? Então, aí, uma que fala, a gente podia brincar assim, aí o desafio é até maior para o cara conseguir olhar para aquela remuneração que ele ganha. Às vezes o cara ganha menos do que um salário mínimo e tem uma família para sustentar. Então, para esse camarada, né, o desafio é maior. E aí ele precisa desenvolver novas fontes de renda. E criar hábitos que condizem, né? Então, mas vamos lá. Bom que você tocou nesse assunto. Dá para o cara que, que tem um salário baixo, ou que trabalha por conta, o famoso freelance, né? Dá para ele ter educação financeira? Dá para ele Aliás, ter uma vida próspera, ser educado não, financeiramente? deveria, né? No final do Dá, dia, não dá? todos nós deveríamos ter um mínimo de educação financeira para gerir bem as nossas contas. Todos nós. Então, aqui está um passo. É importante a gente passar para a turma agora alguns passos, dica prática para que o pessoal que segue a gente, né, começar a ser educado financeiramente. Então, Tem beleza, já algum método aí? entendi. Tem um método? Será que tem? Tem, Opa, tem. então vamos lá. Nada mais justo do que Fazer uma dar o propaganda aí. crédito aí. Esse é um livro, né? Então nós vamos falar sobre o método FAST, né? Um método para que a gente possa aprender educação financeira. Esse livro é muito bacana, tá? Depois nós vamos colocar na descrição do podcast. Separe uma verba para ser feliz, do Mauro Kalil. Então esse livro ele traz esse método FAST. E eu li esse livro em 2015, tá? Quero compartilhar. O Renan compartilhou aí, eu tive dificuldade financeira e tal. Eu, no passado, quando eu fui muito jovem, também tive meu descontrole, e aí eu comecei a aprender ali, quando eu comecei a trabalhar, logo depois do quartel, né, eu trabalho desde os 12 anos, mas teve um momento ali entre os 16, 17 anos, que eu acho que eu fiz umas contas mais. E, e também tive, mas eu me organizei, tá? Mas eu confesso que, embora eu não tivesse mais gastos do que ganhos, eu gastava tudo, entendeu? Então, quando a gente fala de educação financeira, vai além. Não é só você gastar menos do que ganha. Então, são esses insights que nós queremos passar para a turma a partir daqui, né? Então, o método FAST não é de velocidade, não é de rapidez. O método FAST é porque ele traz alguns passos aqui. Joia. Então, Vamos lá. o primeiro é fazer. E o que ele quer chamar a atenção no O fazer? que seria fazer, Renan? Fazer dinheiro. Fazer dinheiro. Você ganha dinheiro? Não, eu Por que faço. não é guest? Não, é fazer dinheiro. Porque Um F. você Um ganha F. dinheiro, Barbosa? Você Não, ganha? Cai do céu? não cai do Maná? céu, não. A gente tem que A única trabalhar. coisa que caiu do céu foi o maná, meu irmão. É Então, é fazer dinheiro. fazer. Porque, mas eu também eu sempre falei ganhar. Eu ganho dinheiro. Até ler o livro em 2015. E aí isso aí mudou minha cabeça em relação à educação financeira. E por que fazer? Porque é o que você comentou. Poxa, camarada, ele tem um trabalho e ele ganha um salário mínimo. Ele tem a possibilidade de fazer mais dinheiro. Muita gente já faz isso. Não, Tendo 2 empregos, tendo um emprego CLT e tendo
e tendo um emprego por fora, ou por fora que eu quero dizer é trabalhando freelance, né? O cara faz Uber, Na hora extra, o né, cara é ali, garçom momento em um momento e extraoficial, vamos dizer isso, que assim, ele não está do trabalhando. dia dele. Então ele trabalha à noite trabalhando de garçom, enfim. Então fazer e aqui está uma um grande ensinamento, porque tem uma turma mais nova que está indo muito nessa onda de faça não sei quantos R$ 1.000 ficando 2 horas na internet. Não é todo mundo que vai conseguir isso aí. Não, e muitas vezes não tem, cara. Não tem dinheiro fácil. Não tem lanche grátis. Entendeu? Então fazer requer suar, requer trabalho árduo. Né? Então, o primeiro ponto do método para que você consiga ter educação financeira é o fazer. Ó, isso é tão relevante, né? Na questão do fazer, tem um cara chega assim, pô, você precisa me ajudar, né? Pô, eu preciso ganhar mais. Mas o cara não tá fazendo por merecer para ganhar mais dentro da atividade dele. Então, veja que eu diria o seguinte, que essa questão do método FAST e no primeiro verbo, ele é muito relevante. Então, a gente precisa ter consciência disso, né? Que as coisas não viram, não existe almoço grátis, ela não vai vir à toa. Ela vai vir porque você, né, fez um trabalho, fez bem feito e vai ser recompensado por isso. Perfeito. E até o sabor dessa recompensa é diferente. Quando você sabe que você fez, que você foi lá e batalhou e conseguiu, a recompensa, ela tem outro sabor do que você foi lá e fiz. Porque existe, vamos falar assim, uma imagem no ar, principalmente no brasileiro, né? Levar a vida de maneira fácil, trabalhar pouco, né? Entrar bastante dinheiro. Poxa, não tem mágica, gente. Não tem, então, 99% das vezes, fazer dinheiro, fazer mais dinheiro requer trabalhar mais. Não tem, não tem segredo. Então, o F do FAST é fazer. Ninguém ganha dinheiro, você faz dinheiro. E o A? E o A, antever. Poxa vida, O agora que você foi fez? fundo, hein? O que você fez, Renan? Renan, sem querer, né? Sem saber do método, o que você fez foi esse passo a passo. Concorda? Exatamente. Então, o que você aplicou na sua vida foi isso aqui. Então, você estava numa situação comprometido financeiramente, com cartões lá. Até você não comentou, mas você trocou a dívida, né? Num Exatamente. dado momento lá, né? Perfeito. Porque a administração financeira, né, ela tem aí uma série de etapas, né? Então, eu faço dinheiro, eu vou antever. Então, eu vou fazer aquele diagnóstico de tudo que eu gasto. E com esse diagnóstico na mão, eu vou ter propriedade para entender, assim, eu estou trabalhando com o melhor banco, então eu tenho dívidas, né, que elas estão ali tomando praticamente 60, 70% da minha renda. E como que eu saio delas? Esse é o grande X aí da questão. Como que eu saio de uma dívida? Quais são as ações que eu preciso tomar para sair de uma dívida? Então, no meu caso pessoal, eu avaliei as minhas dívidas. Posso dizer aí, eu já cheguei a ter 7, 8 empréstimos. Conheço essas financeiras aí, essas boutiques de financeira aí. Se alguém precisar de indicação aí, me procura. Te procura no privado, né? Que eu vou pedir uma comissão lá pros caras também, né? Porque agora eu passei de devedor, eu passei de clientes do cara para agenciador, porque... Até legal você comentar a história aí de que você tinha um empréstimo. Então, o Renan, o que ele fez? Ele trocou a dívida do cartão para empréstimos com Isso, data. exatamente, cara. E isso é um ponto que eu queria chamar a atenção aqui, que muitas vezes as pessoas pensam o seguinte: pô, ter um empréstimo é ruim.
já logo de cara, tipo, ter um empréstimo é ruim. Tudo depende. Tudo depende da situação. Por exemplo, no meu caso, eu tinha uma fatura de cartão para pagar na casa de R$ 3.500. Falei assim, cara, se eu pagar essa fatura de forma integral, eu vou ter que deixar de pagar o aluguel, vou ter que deixar de comprar no mercado. Pô, Não tem muita opção, né? eu tenho família, tenho filho, então você não tem muita opção, você tem que tomar uma decisão. Aí eu pensei, quanto que o banco, quanto que a operadora do cartão vai me cobrar se eu parcelar essa fatura? Aí é. Cara, ela vai Então, me cobrar. só pro camarada que tá seguindo a gente, é a maior dívida, é a dívida mais cara Mais que caro. tem. Por isso que, ao passo que ele te dá crédito, ele pode ser o seu maior vilão. Ele pode ser um bom amigo, mas Com também uma um baita taxa vilão. no ano que passa 100%, quer dizer que a sua dívida vai dobrar. Perfeito? Perfeito. Então aí, qual que foi a estratégia que eu usei? Falei, pô, eu vou tentar buscar crédito numa financeira, pago o cartão e aí sim eu entro num parcelamento aqui para conseguir minimizar o dano, né? Então, eu tava na situação ruim. Então, pô, é ruim você ficar pagando dívida, né? Ficar praticamente entregando o seu dinheiro para banco, para isso, para aquilo. Mas foi uma estratégia que eu usei porque poderia ser pior. Claro. Poderia virar uma bola de neve, poderia o endividamento aumentar, poderia me prejudicar o meu CPF. Não, Então, sem tipo assim, a dúvida. minha visão é assim, pô, eu não vou deixar de pagar quem eu devo. Só que eu vou me organizar para isso. Qual que é a melhor opção? Então, muitas vezes, o que que aconteceu? Eu fui trocando dívida. Então, peguei um empréstimo aqui, parcelei lá em N vezes. Aí, daqui a pouco, vem um outra financeira e fala assim, ó, tô com uma oportunidade aqui com uma taxa de juros menor. Então, o que que eu fiz? Fui lá e captei aqui, Quitou o outro quitou ali. aqui, e aí eu fui conseguir. E aí, o que que ia acontecendo, né? No meu dia a dia, eu fui liberando o fluxo de caixa. Então, eu comecei a perceber que eu fui trocando as dívidas, fui liberando o fluxo de caixa até conseguir pagar 100% dessas dívidas. E o F? O que você fez? Cara, o F, eu falei, eu vou trabalhar mais. Vou trabalhar mais, vou correr atrás, vou estudar, vou... Comecei a tomar ações de o quê? Falar, pô, como que eu, como que eu consigo aumentar minha renda? Buscando novas oportunidades. Então, mudei de emprego. Então, ó, isso que você está chamando a atenção, né? Buscar novos conhecimentos para poder fazer novas receitas é fundamental. Então, quando a gente estava dizendo aqui que era necessário ter outras fontes de renda, né? Para ter essas outras fontes de renda, você precisa buscar conhecimento, né? Sobre um determinado assunto, para que você possa transformar aquele conhecimento ou aquela expertise naquele serviço, né? Uma renda. Perfeito. Então, esse é um É isso. É um Exatamente. caminho. No antever, né, só para a gente poder fechar ali o antever, né, de uma maneira mais simplista, você está olhando para frente aquilo na data de hoje. O que, que vai acontecer lá na frente? Vou antever que eu tenho que pagar. Né? Então, olhar para o seu fluxo de caixa, seja como pessoa física, como pessoa jurídica, é fundamental. Pô, será que eu vou ter o dinheiro suficiente? Agora, como que eu faço na prática o antever? Preciso ter um sistema para a turma que está acompanhando aí. Mas aí antever, como que eu vou fazer isso aí, né? Não, Porque Cara, parece simples, mas tem muita gente que é como eu disse no começo, o primeiro passo é você identificar tudo aquilo que você gasta, listar. listar. Pode ser feito Então, num caderno, pode ser feito num caderno, você pode usar uma planilha pode usar eletrônica, uma planilha de criar Excel. um budget, né? Aí já num contexto mais mas é sofisticado, rebuscado, né? né? Então,
Mas o primeiro passo é você ter essa coragem, eu acho que essa é a palavra. De se enfrentar, Exatamente, é a coragem de se enfrentar e falar de assim, ver o que fez de errado. o que que eu estou fazendo, como eu estou gastando. Então, esse Perfeito. é o E, primeiro passo. e aqui no Antever, é fato, 99% do que a gente gasta dá para se antever. Você sabe que você vai ter que fazer a manutenção do seu carro. Você sabe que o pneu do seu carro não é para sempre, né? Ele vai gastar, vai ficar Vai. carequinha, velho. Então você vai ter que trocar, né? Você sabe que o IPVA chega, o DPVAT vai voltar, É. você sabe, né? Não. Aí você sabe que o seguro vai chegar, né? Então tem, assim, dá para Vai ter um prever quase reajuste de tudo, cara. aluguel. Vai ter uma reajuste. Ah, eu moro de aluguel, o proprietário pediu um aumento. Ah, você não sabia? Você imaginava Você que ia nunca leu o ter? contrato, então. Dá para prever. Então, antever nada mais é do que tabular tudo, como o Renan comentou, tabular tudo o que você vai gastar e, e ter esse orçamento dali para frente. Opa, então eu gasto X, quanto que eu posso, eu ganho, eu faço X de dinheiro todo mês, quanto que eu posso gastar? Sabendo que tal mês eu vou ter que pagar o IPVA, sabendo que tem a rematrícula das crianças na escola. Seja um curso de inglês que você está se capacitando para poder gerar mais receita, você tem que pagar. Perfeito. Então, antever nada mais é do que escrever tudo Perfeito, que você vai ter de gasto perfeito. numa planilha. E esse antever, né, até para o pessoal não ficar assustado assim, pô, mas eu só vou olhar coisa ruim nesse negócio? Não. Porque a partir do momento que você se organiza, né, esse antever ele vira um hábito, e aí você consegue, por exemplo, planejar, né, o próximo passo da sua vida, que é o quê? Pô, agora sim eu vou fazer uma pós-graduação, então aí eu vou colocar no meu orçamento como que ficaria essa pós-graduação. Eu quero, por exemplo, fazer uma viagem, então vou colocar no meu orçamento, é possível eu fazer essa viagem? Eu quero, sei lá, quero Fazer um iniciar MBA, um novo negócio, então eu vou reservar aqui um caixa para ter um capital inicial, coloco no meu orçamento. Então, Então, tudo vamos isso, lá, vamos continuar o método, né? Então, fazer, antever, qual que é o próximo? o S. O S. O S do quê? Salvar. salvar. Puxa, mas salvar quem? Salvar a nossa pele, né? Deve ser. É, Não. Salvar significa entender que eu preciso guardar um dinheiro para momentos em que que vai acontecer algo. Pode até estar no antever. Então, eu pago o seguro parcelado. Eu posso salvar um dinheiro para poder ter um desconto, À vista no pagar à ano que vista vem, ou pagar nas parcelinhas ali que não cobre os juros. Eu posso ter oportunidades. Então, salvar passa a ser um hábito. E é pilar importantíssimo do método, porque você começa a criar o hábito de salvar dinheiro para o futuro. Ou seja, então eu faço o dinheiro, eu consigo saber onde eu gasto, eu sei onde eu gasto cada. Ó, eu tenho aqui gasto com alimentação, moradia, tal, tal, tal. E eu tenho que começar a entender o seguinte: eu preciso guardar um pouco desse dinheiro. então, tá aí o salvar. Poxa vida, né? Imagina que você começa a fazer isso com frequência. Estou lá gerando receita, consegui mais de uma fonte de renda, estou antevendo de maneira adequada ao momento que eu tenho que pagar determinados dívidas, passivos ou as dívidas ou as despesas que eu tenho normalmente. Estou salvando uma grana. E agora, dentro do método, está faltando uma. O que é o T do FAST? turbinar.
Opa, Turbinar. O então que significa turbinar? Turbinar é basicamente como que eu vou fazer com que esse dinheiro ele trabalhe e aumente, sem que eu utilize do meu esforço, do meu dia ali de fazer dinheiro. Então, vamos dizer assim, é uma forma de eu pegar o meu dinheiro e fazer com que ele aumente de forma exponencial então, através de uma aplicação ó, financeira. e quando você chama a palavra exponencial, isso que todo mundo que está nos ouvindo precisa ter clareza, que é o seguinte, tudo é o tempo. Então, hoje, se eu só posso salvar R$ 50, eu começo salvando R$ 50 nesse mês. Não deixo para depois. Porque com o tempo, esse recurso, depois de alguns anos, ele vai começar a turbinar, né? Ele vai ter uma outra dimensão. Então, e aí ele começa a... Essa é a mágica dos juros. É a fórmula exponencial. O famoso juros compostos, tá? É por isso que é na Perfeito. coisa assim, puta, ela pode ganhar uma dimensão que a gente não passa a não ter a percepção adequada. Porque fica, ai meu Deus do céu, eu só tenho R$ 50. Ah, vou gastar. Guarda. Salva os R$ 50. Não deixa para depois. Tá? E aí você E consegue olha, turbinar. olha que legal. Quando a gente está falando de fazer e antever, nós estamos falando de uma situação aqui em relação à educação financeira que é de subsistência. O camarada de sobrevivência. Fazer o dinheiro que ele precisa fazer, antever os gastos para não se endividar, para não se comprometer financeiramente, mas é subsistência. Quando a gente começa a falar de salvar e turbinar, nós estamos começando a passar por um nível acima, que é de independência financeira. Então, a educação financeira não é só coisa, educação financeira é coisa de coach para não me endividar, não. É para você ser próspero. Então, quando a gente fala de salvar e turbinar, nós estamos falando de começar a criar hábitos que vão te levar a uma independência financeira. Lembrando que independência financeira é você. Não quer dizer que você não vai mais trabalhar na vida. Eu, por exemplo, eu não me vejo parando de trabalhar. Mas ter independência financeira significa que hoje você pode não fazer nada e o dinheiro vai Você continuar sabe, entrando na sua conta. essa questão da independência financeira é tudo uma questão de perspectiva de como é que a gente olha para as coisas, né? Uma vez eu vi uma entrevista de um cara que eu gosto muito, né, o Almir Klink, e perguntaram para o Almir Klink o seguinte: Almir, você se acha um cara com uma independência financeira, né, um cara aí com bastante recurso? Como é que você se vê? Ele falou: não. Eu falei: caramba, pô, o cara faz viagens, né, de barco. Tudo Acho baixinho que e barato, né? que não deve ser barato. Por que o cara falou isso? Ele explicou. Bom, tudo que eu tenho, meus imóveis, né, meu carro, minha casa, se eu deixar de pagar os impostos, eu não tenho mais nada. Então, como é que eu posso me considerar, né, rico, né, milionário, se eu deixar de pagar algum imposto? Então, veja que a questão da independência financeira que o Festo está falando aqui é uma tranquilidade, né, de você poder. Ah, poxa vida, agora eu mereço ir almoçar. Ó, tá chegando aí Dia dos Namorados, né? Pô, fazer aquele jantar com a minha namorada, com a minha No esposa. Figueira Rubaiá. Nossa, fantástico lugar, hein? É. Mas, Aí é difícil pô, de antever, é, hein? é, Precisa salvar bem o dinheiro. precisa salvar bem. Mas se você tem ali um recurso que você sabe que aquilo não vai lhe fazer falta, né? Não vai fazer a diferença, opa, eu posso. Então ali você começa a ter. E você não necessariamente precisa ser um cara milionário, né? Então você precisa ir criando esses hábitos. Então quando a gente olha, né, para a questão aqui do o fazer, antever, salvar e turbinar, ele tem que ser uma roda, né, que vai girando de maneira positiva na sua vida, né? Então comece com um pouco,
né? Exatamente. Tá. Tem até um capítulo lá do livro do Segredos da Mente Milionária que ele fala sobre essa questão do hábito de guardar. Então, se você não consegue guardar 100, guarda 10. Salva alguma coisa. Salva alguma coisa. Mas, legal, a turma já entendeu que existe um método para que a gente possa criar o hábito para ser educado financeiramente, para ter educação financeira, criar prosperidade, fazer dinheiro, antever, salvar todo mês alguma coisinha, nem que seja 50, 20 reais que seja. E aí você vai depois começar a pensar em turbinar, que é o quê? Fazer esse dinheiro trabalhar para você. Sem cair em cilada, obviamente. Isso. Que tem de monte aí Então, mas pirâmide financeira para ti. isso. Então, aí a gente tem que tomar cuidado do seguinte. Depois a gente pode até tratar isso num outro Num podcast. próximo podcast. Né? De investimentos. A gente até tratou no nosso canal, né? Sobre investimentos, tá? Mas aí, ó, Fred, tem alguma regra, algo que a gente deveria trazer aqui para o pessoal se orientar? Pô, recebo 100. Quanto disso tem que ir para despesa, para pagar dívida, para salvar? Tem alguma? Espetacular. Então, nós falamos de um método de educação financeira. Agora, vamos trazer uma regrinha. Regrinha de bolso, para o cara escrever, colocar na carteira. Tem muita gente que nem tem mais carteira. Daqui a pouco nós vamos ficar velho falando negócio de carteira. Porque hoje tem tudo CNH, tudo no celular. Tá tudo né? no celular. Tá tudo no celular. Então, assim, mas vamos imaginar que tem uma regrinha, o cara pegar, printar, colocar lá no celular, colocar na carteira. A regrinha de para onde destinar o dinheiro. Ah, legal, tá bom, você está falando que eu tenho que salvar, turbinar, quanto para cada coisa? Então vamos lá. Então, 70, 20, 10. essa é a regra. 70 para quê? Essa é uma regra. 70 para você usar com os seus gastos básicos para viver. Nós vamos dar o crédito. Então, tem um livro aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia. Opa. do E George. dentre vários ensinamentos, esse livro aqui é muito bacana. Ele é um livro antigo, tá? Então ele tem uma linguagem mais rebuscada, mas é um livro que eu recomendo muito. Também vamos deixar na descrição do podcast. E ele traz essa regrinha. Né? O que é 70, 20, 10? Uma regrinha de bolso. Se você seguir, você vai se dar bem. É fato. Você pode cobrar a gente aqui. Ah, mas eu segui a regra e tô quebrado. Não seguiu. Porque se você seguir, vai dar bom. Então veja só, né? A regra, a gente pode falar assim, para toda regra pode ter uma exceção. Né? Eu diria que assim, em momentos da sua vida, né? Essa regra ela vai ter situações distintas. Então lá, 70 para pagar a despesa, 20 para pagar as dívidas e 10 para investir. Então, você está começando a tua vida financeira, em teoria, você não deveria ter dívida. O cara mora com o pai. Mora com o pai e com a mãe. Não paga aluguel. Ajuda lá, né? Que você sabe que... Ah, eu ajudo minha mãe em casa. Ajuda a mãe mesmo. Então, se não ajudar, não vai ser protestado, né? Não vai chegar um boleto. Então, esse cara, ele tem que guardar mais dinheiro. Então, esses 10% para ele é pouco. Certo? Deveria ser mais. Deveria ser mais. É. Agora, o cara não, em fase adulta, com família, essa regra cabe muito bem. Então, Fred, você está me dizendo que eu devo só investir 10%? Não. Por que é uma regra? Então, vamos dissecar a regra aqui. A regra consiste em ter despesas de, no máximo, 70% do que se faz de dinheiro. Recebi lá meu salário, meu prolabore. Vamos dar um exemplo de 5 mil reais. Não, o cara tem um salário de 5 mil reais. Então, 70% do que ele recebe, ele pode gastar com alimentação, com moradia, roupa, sair final de semana, tudo. Tudo que ele gasta. Não, mas tá limitado? Tá. Tá limitado. Esse é o ponto. Ah, mas aí é muito ruim. Não é.
Se você quer ser próspero, você vai ter que pagar o preço. Voltando para o começo desse podcast, em tese, todo mundo aqui vai viver até os 80, 70 e poucos anos. Então, é melhor você salvar um dinheiro agora e ter uma vida toda com esse estilo de vida parecido do que ter um estilo de vida super abundante, vamos dizer agora, Badalado, né? badalado, cheio de regalias, e lá na frente passar aperto. Porque uma outra coisa que a gente não falou aqui, vale lembrar, é o seguinte, que na nossa trajetória profissional, seja como CLT, registrado numa empresa, ou seja como empresário, em algum momento você vai parar. Em algum momento você vai parar de gerar renda laboral, seja por N situações. Laboral, e é bonito, gostei. Bonito, né? E a tendência, né? Quanto mais velho você vai ficando, a tendência é que o seu rendimento no trabalho, ele Reduz caia. e os gastos aumentem. Isso. Aquele remedinho da pressão que você não tomava, vai ter que tomar. Então, é por isso que você precisa guardar agora, enquanto você é jovem. Então, você que é jovem, faça, né? Pense na sua aposentadoria, pense na sua previdência agora, porque em algum momento você vai precisar usar esse recurso. Então, a gente não está dizendo aqui que o dinheiro que você vai guardar é para você deixar para alguém, né? É um dinheiro que você vai salvar e em que em algum momento você vai precisar utilizá-lo. Agora, Perfeito. Renan, vamos lá. Então, 70% eu está destinado, limitado a 70%. Não posso gastar 71%, é 70%. Agora, 20% pagar dívida. Como assim pagar dívida? Pagar as Como? dívidas. Por exemplo, aquele carro financiado, Opa, o carro financiado. casa própria Apartamento. financiado, apartamento. Não é dívida que eu tenho com o banco, certo? Isso eu não vou colocar na conta dos 70%, que é uma dívida que eu tenho de um patrimônio que eu estou adquirindo. Até o carro é meio... Mas não vamos entrar no mérito aqui, né? Há controvérsias, Há tanto no controvérsias. carro quanto no imóvel. Provavelmente o pessoal que está nos ouvindo aí vai ver, né, propagandas de caras dizendo assim: ah, não, é melhor ser alugado, vai mostrar matematicamente, financeiramente, que é melhor alugar do que você comprar. Veja, cada um tem que olhar para a sua percepção interna, né? Lembra que tem uma questão emocional. Tem uma questão emocional e também é o seguinte, os juros, quando ele cai, o discurso muda, né? Né? Agora, aí os juros aumentam, não, então tudo vai do momento dos juros, Da quanto que o economia. Copom tá cortando de juros. Então, de fato, né, é importante a gente olhar para aquilo que a gente está sendo, aquele ativo que está sendo financiado, né? Pô, o que que esse ativo está me trazendo de retorno ou pode me trazer de benefício no futuro? Então vamos lá. Pô, legal. Então limitei meus gastos a 70% do que eu ganho, calculei tudo que eu faço de dinheiro, e também limitei o valor aqui para eu pagar as dívidas, sobrou 10%. Então 70, 80, 90, sobrou 10%. O que eu vou fazer com os 10%? Opa, vamos salvar, vamos investir. Então É, aí entra o Exatamente. salvar. Salvar e turbinar. Isso, perfeito. Então aqui entra o salvar. Então eu vou salvar pelo menos. Posso salvar mais? Pode, desde que você tire daqui de cima. E outra, se você não tem dívida, Se você não tem dívida, você você pode vai salvar 30%. Se você não tem nenhuma dívida, não tem um imóvel para pagar financiamento, não tem outra dívida do passado para quitar, você tem que salvar 30%. Olha só que mudança. Então eu deixei eu saio do patamar ali de 10% para salvar 30%. Ô, louco, mas você não. Ah, Aí o cara vira para mim assim, mas eu não tenho onde gastar 70%. salva mais. Salva mais. Salva mais. É. Mas o fato é que, para você ter essa prosperidade, você vai ter que limitar os teus gastos a 70%. Nesse ponto, eu só queria fazer mais uma contribuição, que é o seguinte:
eu costumo salvar primeiro para depois usar o Legal. 70%, porque isso é uma pegadinha. Às vezes, né, o brasileiro como um todo é até cultural. Você vê o dinheiro na conta, Coça a mão, né, cara? cara, pô, tô andando aqui na lagoa, tô vendo aquela água de coco, aquela garapa gelada, tá calor. Obviamente tô brincando, né? Mas o que que a gente faz? Pô, fiz dinheiro, recebi meu salário. Cara, é a primeira coisa, isso também fala lá no livro do Segredos da Mente Milionária. Guarda o dinheiro. Primeira coisa, guarda o dinheiro. Na verdade, não é nesse livro. Eu errei a referência. É no Pai Rico, Pai Pobre. Que ele fala que a primeira coisa que você faz antes de pagar a qualquer É se pagar. é se pagar. Então, antes de você pagar uma dívida, se pague primeiro. Então, crie ativos que vão te gerar renda e não passivos. Então, esses 10% aqui, eu diria que é a primeira coisa, minimamente. Então, recebi lá, vamos usar o exemplo dos 5 mil reais. Recebi 5 mil reais, 500 eu já guardo. Sobrou 4.500. Esses 4.500 aí sim, eu vou dividir ele em pagar as dívidas e utilizar no meu dia a dia. Perfeito. Então, muito bem lembrado o que o Renan falou. A primeira coisa que você tem que fazer é ir lá, pingou o dinheiro, já manda para sua conta poupança que seja. Ah, não comecei a turbinar ainda, só estou salvando. Manda lá para sua reserva de emergência, né? Falando do turbinar, então você tem algumas formas de turbinar, já que eu comecei, que nós estamos falando de guardar o dinheiro aqui, né? De 10%, você tem como fazer outras opções de investimento. Daria um podcast, já fizemos um podcast já falando sobre isso, mas é fazer o dinheiro render mais. É, é, Mas se pagar, de fato, é a primeira opção. Você já tem que pingou o dinheiro, já pum, transfere para sua conta de investimento, para sua conta de reserva, e depois você vai. pô, fantástico, né? Esse bate-papo aí. Então, é importante as pessoas aí que estão nos ouvindo, né? E é natural que tenham um desafio aí emocional, né? De lidar com o dinheiro, né? E não vamos achar que é uma tarefa fácil, né? Assim como qualquer atividade, em alguns momentos a gente precisa pedir ajuda para alguém que tenha alguma experiência, né, no tema e possa te ajudar a trilhar um caminho de sucesso na gestão do seu dinheiro. Legal. Espetacular. Então, Perfeito. tem mais algum? Tem algum ponto aí que você queira chamar a atenção? Algo que você tenha esquecido aí? Lembrei aqui de um ponto Hum. que é o seguinte, é, até uma dica, né, para o pessoal que está aí nos ouvindo. Não, não importa o quanto de dinheiro a gente ganhe ou faça, porque não depende do valor. A gente encontra aí pessoas que têm uma renda de 30 mil reais por mês, 40 mil reais por mês, que está endividado. Pessoas com 2 mil reais ali, uma renda de 3 mil reais, que vive muito bem. Então, não importa o tamanho da sua renda, importa o como que você administra essa renda. Isso é o mais Não, importante. não tenha dúvida, assim. Tem, O desafio está em saber como gastar o seu dinheiro. tem um livro, que é o Psicologia Financeira, que ele traz duas situações para que a gente possa observar. Uma, um cara extremamente rico, mas que tinha uma psicologia financeira deturpada. Então, um cara que não tinha educação financeira e que gastava muito, exageradamente, e, e ele acabou quebrando, né? Porque ele não soube lidar com o dinheiro. Em algum momento ele criou um produto que ele ficou muito rico e ele não soube lidar com o dinheiro. E uma outra situação de um cara que tinha um salário, um emprego normal, que ganhava ali dois salários mínimos,
não tinha uma renda muito grande, mas que soube lidar com o dinheiro. E aí, o livro diz que quando esse cara faleceu, ele deixou no inventário lá uma baita grana. Porque o que ele fazia? Ele salvava pelo menos 10%. Então, não importa a renda, o quanto você faz de dinheiro. O que você precisa ter é a mente blindada, saber lidar com essa regrinha aqui. Ter o controle, né? Não comprar por impulso. Isso. Sabe por quê? Nada estabelece limites tão rígidos na vida quanto a falta de dinheiro, cara. E você comentou, puxa, para quem está nos ouvindo, né? Ah, tá bom, legal, mas eu queria entender mais. Nós, né, a evolução, ela pode te ajudar, né, nos trabalhos de consultoria a te ajudar, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, a ser essa pessoa mais regrada, a ter essa educação financeira. Então, se você tem alguma dificuldade, quer conversar com a gente, entre em contato, né? Vamos deixar na descrição aqui do podcast as nossas redes sociais, né? O podcast Contabilidade no Ar. Opa, é isso aí. As redes sociais da Evolução. Como que o pessoal te acha, Jefinho? Opa, o pessoal pode me achar lá no Instagram, no LinkedIn, tá? Então, no LinkedIn, Jefferson Barbosa, no Instagram, Jefferson de Paula Fernandes Barbosa, você vai me achar lá e vamos lá, acompanhar a gente lá. Como o pessoal te acha, né? Cara, no LinkedIn é Renan Carvalho e no Instagram, renan.maciel90. Pode procurar lá. E como é que o pessoal também te acha? Você tá no Instagram? Você tá no No LinkedIn? Instagram como Ferretti Evolução, né? No LinkedIn Alexandre Ferretti. E a Evolução você encontra também no Instagram como Auditoria Evolução e o nosso site www.auditoriaevolução.com.br. Perfeito. Então esse podcast é um podcast patrocinado pela Evolução, né? E se você tem interesse em patrocinar, o podcast, entre em contato com a gente que nós temos aqui espaço para que você possa colocar sua marca. Tá? É isso aí. Então, mas tem uma frase aí para... Opa! Esse é um patrocínio da Evolução Auditoria e Consultoria, porque não existe acaso no mundo dos negócios. É isso aí, meu amigo. Valeu, Obrigado, pessoal. Um abraço, pessoal. fiquem com Deus. Obrigado, Até viu? o próximo episódio.